As reformas no subsolo do prédio ainda avançam em direção aos túneis. Eu preciso impedi-los a perturbar aquele lugar. As inconsistências temporais não são realidades ou tempos, mas hipóteses. Pseudolinhas do tempo, os fantasmas do que não é. Eu preciso descer aos túneis. Devo encontrar o coração da libela. O garoto parece intrigado com uma foto de Zarza, e ele apanha a foto, os seus olhos se enchem de lágrimas, e finalmente ele diz que o homem na foto é seu irmão, Rafael, já velho. Quer saber um pouco mais desse RPG nacional incrível? Então sim, bora! Alô, Urbias, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós iremos conversar mais sobre RPG. Sim, eu fiz um vídeo há bastante tempo sobre Tormenta, falando um pouco sobre os deuses. Depois, recentemente, fiz um vídeo falando sobre as raças jogáveis, dando a minha percepção. E eu percebi que vocês gostam bastante de RPG. Como eu também gosto, eu acho que seria interessante começar a trazer um pouco mais de cenários brasileiros e diversos, fugindo um pouco do D&D, mas obviamente trazendo o objetivo de ambientar, entender, conhecer e transformar isso de uma campanha muito mais narrativa e também de divertimento muito incrível. Porque existem muitos mestres de RPGs que seguem aqui no meu canal e às vezes pedem conteúdos mais focados ao world building, narrativa em RPG. Então com isso nós vamos trazer, começando hoje, alguns cenários de ambientação, agora sobre o Nihilo. Então pessoal, antes de a gente começar propriamente dito falando sobre o que está dentro do livro, nós vamos falar um pouco mais sobre o material, porque ó, o material é muito bonito, as cores são muito bem feitas, a galera fez um logo muito legal, a escolha da fonte faz todo sentido. Então, se futuramente você for construir a sua Conlang, escolher o estilo das letras é algo importante, porque isso define muito o timbre, o tom daquilo que você quer passar, então faz sentido, então é legal, vale a pena demais você ver isso também. Então você percebe que tem toda uma composição muito legal, o livro em si, ele é bem bonito, tanto na frente quanto atrás, obviamente de ter essa identidade visual muito clara, então é bem interessante, eu acho que vale muito a pena você, sim, ter o livro físico. Se tiver a oportunidade de ter o livro físico, eu sugiro demais. E você percebe que é relativamente o quê? Como a galera que fez a equipe, tanto a pessoa que fez o game designer, tanto o quesito do narrador, quanto no quesito do ilustrador, é a mesma equipe, você percebe que possui uma unidade muito forte, muito característico disso, então acho que vale muito a pena vocês irem lá atrás. Então, como assim, vocês podem ver que a arte, ela é muito bonita. Se vocês forem pegar toda a composição, o artista, o Ig, que fez, o Ignacio, assim, é um artista de mão cheia, e assim, o legal é que é um livro muito didático. Você percebe que tem tanto uma separação onde você percebe que o jogo, no quesito da ambientação, eles explicam tudo bonitinho, explica como funciona até mesmo o RPG, jogadores, a função do narrador, a ideia do conjunto, da instrução, porque o RPG é um jogo assim, muito colaborativo e de grande importância de ser algo que o mestre, o jogador, a comunidade faça tudo isso acontecer. Então vale muito a pena trabalhar isso. E é legal porque como nós estamos falando de um RPG de tom narrativo e um tom brasileiro, tem algumas características e outros pontos que são muito importantes. Tanto que eu tenho aqui o glossáriozinho, porque como é um RPG que tem muita reflexão e é um cenário deles muito completinho, é interessante você depois dar uma lida certinho aqui no glossário. Obviamente você não precisa decorar tudo o glossário do mundo invisível deles, mas é interessante para você conseguir ambientar melhor e também conseguir fazer o quesito de uma narração muito mais forte, muito mais característica. Então sugiro demais você ir atrás também do glossário para você conseguir entender de uma maneira mais rápida. E é interessante porque, ó, olha como a arte faz uma unidade narrativa junto com a identidade do livro. Você percebe aqui onde tem todas as linhas, o quesito de cores e o estilo narrativo juntamente com o quesito da imagem. Então parabéns equipe, que vocês fizeram uma unidade. Quando a gente fala de unidade, é o quê? Genius Loci. Você conseguiu entender, eles entenderam a essência do projeto deles e conseguiu trazer com muita força.
Então é legal que mostra até mesmo aquele das referências que eles usam, então acho que vale sempre muito a pena dar uma lida, porque as inspirações eu acho que vale muito a pena de verdade. E aqui entra no parte que a gente mais importa, né, quando a gente fala sobre questão de world building, que é entender um pouco mais o cenário. Obviamente eu vou dar uma passada aqui rapidinho no livro, só para vocês verem o material e depois eu vou explicar bonitinho o que tem no conteúdo. Então aqui explica bonitinho o que é o mundo invisível, como funciona o sistema mágico deles, explica o que a gente chama das classes, né, quando a gente joga RPG mais D&D tradicional, por aqui vai ser os caminhos, as sendas, as linhas, algo que a gente vai explicando bonitinho no decorrer. E é bem legal porque não apenas fizeram um sistema mágico assim muito bonito, como você percebe que artisticamente também é muito bonito. Você percebe que existe identidade, novamente, identidade visual é muito legal. Você percebe que eles separam bonitinho, por ter uma ideia muito de noir, de mistério, de sombrio, latim, antigo, línguas antigas, você percebe Exidium, Dis, Relíqua, Noctis. Então, a galera que curte linguagem, que curte esse negócio mais mistério antigo, vai curtir pra caramba. E você percebe que, novamente, você entra aqui no labirinto, você vê que existe essa unidade e, novamente, ó, pega aqui os caminhos, as sendas, as linhas, e novamente, e o legal é que eles explicam mais ou menos como funciona cada isso, então você pode até trabalhar. E tem diversos aqui, a linha druídica, você só ter uma ideia no geral, a elementalista, novamente com essa unidade de imagens, e tem vários, tem as 16 tipos diferentes de magos que você pode ser, e aqui vai embora. E o que é legal, o que eu acho incrível, não apenas no quesito de arte, mas também, se você for pegar, ó aqui, ó o tipo de papel. Aqui, aquele papel branco, tradicional, clássico, que vocês percebem assim certinho, mas pega quando fala como se fosse um pergaminho, esse papel um pouco mais cinza. Não apenas separando de uma forma visualmente muito bonita, como também mostrando diferentes pontos. Aqui é algo mais antigo, a explicação do personagem, e aqui, mais pra frente, na parte mais branca aqui, a gente tem a narração, a gente tem as regras, como se fosse realmente um livro mesmo, então eu acho muito legal. E esse aqui é um livro completaço, gente, completaço. O que você explica a relação entre a proximidade entre um tipo e outro de magia. Então assim, cara, é algo maravilhoso. Aqui explica também um pouco sobre mais coisa, e aí começa também, quero colocar NPCs. Você pode tanto criar os seus NPCs, mais pra frente no livro mostra a produção tanto da ficha quanto de NPCs, porém já existe um cenário já bem estipulado, bonitinho, onde a galera vai identificando. Ah, aqui nós temos Mary Queen, explica aqui o anima meia dela, explica mais ou menos a ficha, as bruxas, a caracterização. Então aqui tem tudo que vocês precisarem para começar a história, os pontos de vida, a quantidade de mana, os personagens, as organizações, instituições. Porque como eu estou falando no RPG Dark Fantasy, num quesito mais moderno, a gente tem as seitas, a gente tem as organizações, nós temos diversos outros elementos que fazem jus àquilo que precisa ser para ambientar de uma maneira legal. Então se você gosta dessa pegada Magos Ascensão, Lobisomem, Vampira Máscara, dentro de uma narrativa no estilo e com a língua brasileira, né, vamos dizer assim, o português, onde você pode muito bem conversar com os criadores, ir atrás de mais materiais, interagir com eles tanto em live quanto na Twitch. Então assim, cara, eu acho isso incrível, porque isso aproxima a gente público com os criadores, que é algo maravilhoso. Então assim, de uma maneira geral... e o legal aqui é o seguinte, além deles trazerem um conceito novo no quesito de vizinhos, como eu falei pra vocês, tem conceitos pra caramba dentro do glossário deles aqui, então eu sugiro demais vocês depois irem com calma e ver tudo certinho. Mas, por exemplo, eu queria colocar o meu Vampiro da Máscara dentro desse universo. É possível, quero colocar anjos, é possível, demônios, anjos caídos, humanos sensitivos, é um multiverso. Então se você gosta de criaturas sombrias, vale muito a pena vocês irem atrás desse material no site deles, que eu vou deixar aqui embaixo, para vocês irem lá ver. Tem tanto materiais gratuitos, quanto materiais pagos. Então, de verdade, galera, se vocês já
gostaram da proposta antes mesmo de eu explicar como funciona a ambientação, eu sugiro demais vocês já irem atrás. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais, fica aqui até o final, porque eu vou explicar bonitinho como entender melhor o universo invisível dessa galera e assim convencer você de dar uma chance para esse incrível RPG nacional chamado Nihilo. Então, pessoal, se eu não conseguir convencer vocês de comprar esse material, de ter esse material simplesmente mostrando, vamos então entrar com ambientação, que eu acho que é um dos pontos mais importantes que precisa ser bem fechadinho, bem definido, para saber se você vai seguir esse caminho ou não. Quando a gente fala sobre o universo do mundo invisível trazido aqui, tanto por Nihilo quanto pelo Cogito, a gente fala sobre um universo que nós temos criaturas das trevas, criaturas de outros planos, onde você pode encontrar em qualquer fresta, em qualquer porta, atrás de uma sombra, virando uma esquina, diversos tipos de aventuras, pessoas, seres, anjos, demônios, magia e muito mistério. Então é muito legal porque se você gosta de um RPG bem narrativista, obviamente tem batalha sim, mas é um RPG mais de investigação, um pouco mais assim de filosofia e mais de mistério. Então se você curte uma pegada, como eu falei, um Cthulhu, se você gosta de, por exemplo, um Vampiro à Máscara, um Mago Ascensão, um lobisomem, esse tipo de universo, esse tipo de narrativa é o tipo de narrativa que você vai encontrar aqui. Uma grande diferença entre Nihilo e esses outros sistemas que eu trouxe aqui para vocês é o quesito da filosofia por detrás. Porque por ser um jogo que traz uma filosofia bem diferenciada, onde vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é então ser esse magos, essa mágica, esse anima-meia, a gente entendeu um pouquinho mais como funciona isso. E a gente fala sobre o Nihilo dentro de uma ambientação nesse quesito. E é interessante porque, como nós estamos falando de instituições, organizações, mistérios, você pode ambientar onde você quiser. Obviamente, se você gosta de Nova York, existe sim já personagens de Nova York que você vai encontrar dentro do livro, que você pode facilmente transportar para a sua cidade. Ah, minha cidade é no interior da Bahia. Não faz sentido ter magos. Será que não mesmo? Será que não teria algum tipo dentro dos 16 tipos diferentes que esse mago decidiu se isolar no interior da Bahia para conseguir continuar as suas pesquisas? Ou ele já está aqui no Brasil desde muito antes do descobrimento e com isso agora ele traz muito conhecimento. Então é bem legal porque por ser um RPG moderno, que eu digo num quesito urbano, você pode colocar onde você quiser. Você pode narrar em São Paulo, Curitiba, Nova York, Londres, onde você quiser. Quanto mais bem ambientado você for nessas localidades, melhor ainda, porque você pode trazer uma imersão muito maior para os seus jogadores. Então se você quiser narrar na sua cidade, trazendo elementos que a galera conhece, como por exemplo um shopping específico, um bairro específico, alguma rua específica, onde que para a visão dos mortais é uma coisa, mais para os magos, para os sensitivos, já tem uma outra porta, uma outra parede, uma outra dimensão. E isso que é um dos pontos mais legais dentro da narrativa de Nihilo. Como eu falei para vocês, algumas pessoas podem até considerar que Nihilo seria o mago ascensão de brasileiros, uma outra vertente. Na verdade, não. Apesar de ter coisas que, sim, realmente são bem influências, você percebe muito claramente a filosofia por detrás de como funciona o quesito de você se tornar um mago dentro do Mago Ascensão é um tanto diferente de você se tornar um mago aqui nesse universo. Obviamente você pode transportar um para o outro, é alguma coisa que seria bem até que factível disso acontecer, porém a definição de mágica, magos e anima-meia é o que vai fazer uma grande diferença na interpretação e jogabilidade dos seus jogadores dentro desse universo. Por quê? Quando nós falamos de mágica, o que seria então essa mágica? A magia é simultaneamente e paradoxalmente parte intrínseca da realidade que habitamos, da natureza ao nosso redor, dos ciclos da vida e da morte até mesmo o menor dos seres. Ela também é como um elemento alienígena e fora de todo e qualquer ciclo, externo, marginal e incompreensível. Mágica pode-se dizer da maneira mais simplista que é. É bem interessante você considerar que, para a galera que já está entrando aqui
e não entende como funcionam algumas terminologias, nós podemos considerar que dentro do universo de Nihilo, o sistema mágico é considerado de um sistema irracional ou sistema nebuloso. Eu não sei o que significa esses sistemas mágicos, deixar um cardzinho aqui para você entender um pouco mais, porém, um sistema irracional ou sistema nebuloso é um sistema mágico que tem como princípio gerar mistérios, onde o conhecimento e o quanto o leitor vai entender daquilo é um tanto reduzido. A gente pode separar em dois grandes grupos quando a gente usa as 3 leis de Sanderson: o pesado e o suave. Porém, dentro de uma segunda interpretação desse próprio sistema mágico que o Sanderson colocou por ser um espectro entre o suave e o pesado, a gente considera também o racional e o irracional. Então, o suave e irracional, ele é um sistema onde o leitor conhece pouco, entende pouco e é explicado de uma maneira bem superficial, onde a magia ela tenta resolver o mínimo de coisas possíveis. Agora, quando a gente fala do irracional nebuloso, como eu disse, estamos falando de um sistema onde o mistério ele é mais forte. Quando a gente fala de algo irracional, porém pesado, é um sistema que traz o mistério, porém a quantidade de vezes que vai ser resolvido problemas é um tanto maior por ser mais pesado. Então, o mistério acontece, porém algumas explicações são mais necessárias. Considerando então esse princípio, a gente pode considerar que dentro do universo o sentimento que o narrador precisa trazer para os seus jogadores é de um sistema irracional, porém suave, onde o mistério, a falta de explicação, o abstrato, o difícil de se imaginar o que pode ser, por ser algo muito impalpável, esse é o sentimento do sistema mágico que eles querem trazer aqui dentro. Porém, para o narrador, ou seja, para o mestre, existe sim explicações e formas de você entender. Então, dentro do jogo, o sentimento que você precisa trazer é o sentimento de irracional e suave. Mas você, mestre, precisa ter um entendimento mais pesado, entender como funciona, tanto que no próprio livro explica cada um dos tipos, como funciona, o limite mínimo, o limite máximo, e com isso, obviamente, por ser algo mais interpretativo, algo mais abstrato, argumentativo, sim, os jogadores podem então conversar com o mestre e com isso criar essa forma. Então o mestre propõe, o jogador contrapõe, e com isso fica essa conversa. Por isso que é interessante esse sistema mágico de Magic como algo abstrato. E aí começa então a filosofia por detrás desse sistema. Entrando nesse sistema, você vai chegar como um Magus. Ou seja, você vai jogar com um personagem que tem a capacidade de modificar a realidade de formas diferentes, dependendo do caminho, da senda e da linha que você quiser fazer. O que é interessante, que até conversando com a galera do Nihilo, do Ex Ignorantia, eles falaram que a forma como é vista pode ser mascarada. Como, por exemplo, você pode seguir um caminho, seguir uma linha de raciocínio, por exemplo, de cura, onde você quer ter as propriedades de cura, porém, visualmente, você quer que seja, por exemplo, algo mais de sombras, onde a sua cura, na verdade, é a sua própria sombra que sai de você e costura. Então você pode imaginar que, beleza, ele cura ou ele manipula as sombras? Você, personagem, sabe que você está numa linha curativa. O mestre também sabe. Porém, os jogadores estão vendo uma sombra. Será então que ele é de um caminho ou de outro? Essa diferença entre que você pode colocar é interessante. Então você vai jogar de um Magus. Mas o que seria um Magus dentro desse universo? Magos estão entre os usuários de magia mais refinados que a Terra pôde gerar, vivos há tanto tempo que já transcenderam seus corpos originais, tomando a magia em si como parte principal dos seus seres. Magos, somos magia viva, compostos dela, moldados a ela através da nossa criatividade e vontade inexorável. Então, pessoal, quando a gente fala sobre o mago, o que é interessante? Muitas vezes, no Mago da Ascensão, você pode ser alguém agora, de 2023, que descobre a magia e vai desenvolvendo e vai criando e vai se ambientando dentro desse universo.
No caso do Magus, é interessante porque a história é um tanto diferente. Seria alguém que já está há tanto tempo na Terra que algumas percepções são tanto diferentes. Imagina só, vamos fazer um exercício mental. Você está aqui no Brasil desde 1450, começando então nessa ideia dos índios, onde você originalmente era um índio. E você, adentrando, estudando, percebendo o véu e tudo mais e tal, você foi seguindo e com isso você decide abdicar-se do seu corpo material e com isso você se torna um mago. Perfeito. Como que seria a sua visão de mundo? Alguém que já está na Terra há mais de 500 anos. Como seria a sua percepção de amizades, amores, objetivos, aniversários, passagens de ano? O que seria a mente de uma pessoa que já viveu tanto tempo e ainda pode viver mais tanto tempo? E essa reflexão é interessante você fazer dentro desse universo. Por quê? De acordo com a linha que você for seguir, a personalidade que você vai fazer juntamente com o sistema mágico, você vai criar a persona que é o seu Magus, que vai interagir com essa magia, e com isso você vai criando personalidades diferentes, propostas diferentes. Tanto que se você pegar o mesmo personagem, o mesmo jogador, e colocar em diversos elementos, em pontos históricos diferentes, ele pode mudar. Você pode considerar que, por exemplo, a pessoa, o Magus, em 1600, tinha uma visão de mundo X, por estar vivendo há 100 anos, porém, quando chegou na Primeira Guerra Mundial, já tem uma outra percepção de tempo e espaço. Chega na Segunda Guerra, outra. Atualmente, depois de ter passado pelo Covid, outro. Então, é interessante você ver como a vida pode mudar e a personalidade pode mudar. E isso que é o mais interessante. Obviamente, você pode, como eu falei, modificar daquilo que você achar interessante. Mas é legal você pegar esse princípio e abraçar esse princípio. Vivo há tanto tempo e faz um esforço mental interpretativo de como que seria então esse personagem que passou por tantas experiências, além de experiências carnais, experiências extracarnais. Porque ele vê coisas que outros não veem, sente e faz coisas que os outros não fazem. E como eu mostrei para vocês lá no comecinho do vídeo, falando um pouco mais sobre o sistema, a gente entra no Labirinto da Magia. E é interessante porque esse Labirinto da Magia, ele é explicado de que, como é algo que já está há muitos anos sendo estudado, eles precisavam organizar dessa maneira para conseguir estudar melhor, compartilhar informações, criar alianças, destruir outras pessoas. Então, a lógica por detrás dessa ferramenta, do Labirinto da Magia, é algo interessante que eu acho que vale a pena demais vocês verem com um tanto mais de calma. Então, o que seria esse sistema de Labirinto da Magia? Basicamente, esse labirinto serve com dois grandes objetivos. Primeiro, dentro do seu game design, como a construção do seu personagem, da linha de raciocínio dele, caminho, senda, linha. Obviamente, isso vai também definir um pouco do anima meia, o que nós vamos conversar um pouquinho também sobre isso para entender como funciona isso. Além de saber mais ou menos qual que é o tipo, porque como já foi falado que a magia ela é o que existe, ela é tudo o que existe, obviamente alguns padrões são tanto diferenciados. Você pode conectar matérias de humanas com matérias de exatas? Você consegue, porém você liga muito mais fraquinho. Porém, você pega duas matérias de humanas, você consegue se ligar mais, e quanto mais específico, mais uniões tem. Então, entender o labirinto serve tanto para você construir o seu personagem de uma maneira de game, onde você vai gamificar aquilo que você está fazendo, porém, você pode também entender de uma forma mais filosófica para conseguir pensar em formas diferentes de agir dentro do seu anima meia e a forma como você vai interagir dentro do universo invisível. Por quê? Como você depende muito da sua criatividade e a forma como você vai argumentar com o mestre, entender como funciona toda essa trama de magia vai fazer com que você fortaleça o seu argumento para que alguma coisa aconteça de acordo com o que você deseja dentro daquela cena específica. E basicamente temos 16 tipos diferentes de caminhos que você pode levar. De caminhos são 4, porém são 4 caminhos que são ramificados em 2 sendas cada uma e assim aberto novamente para linhas. Então, vamos lá. Quais são as linhas que a gente pode ir seguindo? Gladiadora, conjuradora, sentinela, abjuradora, druídica, elementalista, psíquica, prestidigitadora, anatomista, curandeira, investigadora, sábia, necromântica, necroscópica, oculta e abissal. Então você pode seguir por todos esses caminhos.
Eu não vou especificar todos esses aí, porque primeiro o vídeo vai ficar muito grande, e segundo, se vocês gostarem muito desse tipo de conteúdo e quiserem que eu traga mais material sobre o Nihilo e diversos outros, eu posso futuramente fazer um episódio construindo uma ficha de personagem com vocês, e com isso a gente vai entendendo um pouco mais. Eu posso até ver, dar uma choradinha pra galera do Nihilo, ver se eu consigo trazer alguém junto para conseguir criar isso e deixar um pouco mais dinâmico. Às vezes até mesmo fazer em live, dependendo do jeito que for, tanto da agenda da pessoa, quanto a necessidade e os que se vocês vão querer, beleza? Agora, depois que você já fez todo esse caminho, já entendeu como funcionam todos esses quesitos, a gente vai entrar numa última definição que é importante você ter na hora de construir os seus personagens e o seu universo, que é o Anima Meia. Os primeiros e antiquíssimos tomos que tratam desse conceito falam parcialmente sobre a alma dos magistas da sua época. Quanto mais o tempo passa, mais você pode simplificar esse conceito de uma forma que é a descrição que hoje em dia podemos chamar de Anima Meia. Então basicamente o que a gente pode considerar é o seguinte, é a alma do mago. Só que é uma coisa um tanto diferente de a alma do mago ser algo que a gente vê dentro dos conceitos principais, que é a alma que vai sair do corpo, né, quando você morre, vai pro corpo e lá. Aqui nós podemos resumir isso com a palavra que eles mesmos usam, que é a obsessão encarnada. O que seria essa obsessão encarnada? Seria o objetivo. Quando você se tornou um magus, você deixou para trás algumas coisas em prol de um objetivo. E esse objetivo, essa essência vai se tornar o seu Anima Meia. Então é bem interessante porque o que nós temos dentro dessa ambientação de cenário? De cenário é aquilo que eu comentei com vocês. Porém, para você conseguir se ambientar como personagem dentro desse universo, o que você precisa entender? Que você é um ser mágico que já vive há bastante tempo e você, por algum motivo, por alguma obsessão muito específica e muito forte, que é o seu Anima Meia, te fez desistir da sua vida carnal, da sua vida mortal, para seguir esse caminho e esse objetivo. E isso vai tornar-se algo forte que vai modular aquilo que você pode e não pode fazer dentro desse universo. Então, pessoal, esse aqui é o Nihilo. É bem interessante porque eu gosto muito de RPGs mais narrativistas. Claro que existe rolagem de dados, claro que existe rolagem de dados. Porque é interessante também alguns fatores sorte, porque a vida tem dessa. Obviamente que a sorte dentro do universo de Nihilo a gente pode definir melhor como talvez um destino, tramas do universo, as linhas das casualidades, algo muito mais filosófico, que nada mais é do que também a sorte e a determinação dos jogadores e a criatividade do mestre. Mas você percebe que existe esse estilo de narrativa um tanto diferente. Claro, cada cenário traz uma proposta, uma vivência. Quando você fala sobre jogar, jogar é você criar uma experiência. Obviamente, dentro do RPG que te permite diversas experiências diferentes, às vezes um sistema, um cenário vai gerar experiências específicas que você quer trazer. Se você gosta de algo mais de um terror, como eu comentei para vocês, você pode seguir na ideia de um Cthulhu, de uma atividade paranormal, onde você traz essa essência, traz essa força, traz essa ideia. Ah, eu quero alguma coisa um pouco mais fantástica, porém mais antiga. Você pode, por exemplo, o Mundo Abaixo do Oceano, que também é um RPG nacional. Eu quero trazer essa ideia de algo mais moderno. Você pode seguir tanto uma narrativa moderna, quanto pegar, por exemplo, Nihilo, ou até mesmo um Vampiro à Máscara. Você pode pegar os Changelings. Existem diversas formas que você pode ir colocando dentro desse universo. Claro que o mundo invisível traz essa ideia de ser um pouco mais sombrio, mas você pode deixar ele bem mais fantástico. Como eu falei, você pode colocar anjos, demônios, você pode colocar diversas entidades diferentes, e isso que é o divertido. E o Nihilo traz essa experiência. E o mais legal, por ser algo que você tem tanto essa argumentação, a rolagem de dados se torna um pouco menor, porque você consegue fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira um pouco mais fácil dentro da sua abstração, junto com a abstração do seu mestre e dos outros jogadores, que eu acho que fica muito mais divertido. Porque lembra aquele momento chato que você quer fazer alguma coisa, joga o dado e não consegue? Dentro do quesito desse estilo de narração, você consegue fazer com que a coisa aconteça, às vezes está um pouco mais interessante do que você imaginou a partir daquilo que você propõe. Pode ser que não aconteça, mas aconteça algumas coisinhas menores pela quantidade e o tipo de argumentação que você fez. Então, dê essa esperança, dê essa chance,
A galera do Nihilo é muito legal, como eu falei pra vocês, vou deixar aqui embaixo tanto o link deles para o Discord, vou deixar o canal do YouTube, vou deixar o canal da Twitch para vocês terem mais. E é interessante o seguinte, você quer saber como que funciona esse estilo, como que é jogar dentro desse cenário? Eles fizeram um one shot lá no canal do Game Chinchilla, onde eles jogaram com mais 4 pessoas incríveis. Então vou deixar também aqui embaixo o link desse episódio, onde você pode ver e entender como funciona. Caso queira ter mais desse material, às quintas-feiras eles jogam RPG lá no canal da Twitch deles, e normalmente nas terças-feiras eles batem papo. Então segue os caras, porque vale a pena. E às vezes, como eles abrem escritórios de criação, quem sabe você não dá aquela ideia incrível que pode dar um up também no sistema, no cenário, propor alguma coisa interessante. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!